um filósofo de Oxford, um membro do Parlamento Britânico, um autor bem conhecido por sua confissão de que a vida era ótima, mas um pequeno problema. Ele disse: no meio de tudo eu fui esmagado por uma sensação de mortalidade. Essa percepção bateu em mim como um guindaste de demolição e que eu inevitavelmente morreria. Morte, a minha morte, uma destruição literal de mim mesmo, era totalmente inevitável. E assim, desde o instante da minha concepção, nada que eu pudesse fazer agora ou em qualquer outro tempo não faria nenhuma diferença e não teria feito em qualquer outro momento da minha vida. Aos olhos da eternidade, a longevidade da vida humana é apenas um piscar de olhos. A morte estará sobre nós antes de nós sabermos onde nós estamos. E quando nós morrermos, será para sempre. O que qualquer coisa que eu fizer significará ou importará? Quando eu descer para o completo nada, para o resto da eternidade. O que poderá importar para qualquer um se eles também estarão no eternamente nada, se o vazio é o destino permanente de todos nós? Todos os nossos valores e importâncias são meramente fingidos para continuar com o propósito do joguinho da nossa vida humana. Como crianças bem vestidas. Ele escreveu eloquentemente sobre a sua luta contra o vazio. A percepção de que não importa o que ele fizesse, ou o que ele faria, não significaria nada no momento em que ele fosse para o nada eternamente. Se ele tivesse casado ou não, se ele tivesse livros para vender ou não, ou se ele fosse um membro do parlamento. O que isso significaria? Que diferença faria? E ele disse: não fará nenhuma diferença quando eu morrer. E não faria nenhuma diferença se eu nunca tivesse nascido. Ele escreveu um livro, Confissões de um Filósofo. E ele escreveu que depois de todos esses anos de busca e pensamentos, ele está mais perplexo agora com essas questões metafísicas sobre a existência dele do que quando ele era uma criança. De fato, estou mais perplexo por causa do meu entendimento das dificuldades e profundidades que agora são tão maiores. Bem, muitos tentam ignorar essa realidade sem pensar nela, apenas continuando a sua vida. Porém, sem Deus é a única realidade que existe. A não ser que você possa resolver o problema da morte, você não poderá resolver o problema da vida. A morte é o grande neutralizador, o grande destruidor. Cliff Goldstein escreveu um artigo no Adventist Review no ano passado em frente a estudantes de uma escola secular na Califórnia. Eu falei sobre a existência de Deus. Eu disse: sabem como eu era da idade da maioria de vocês e não acreditava em Deus? Quando algo me convencia que talvez Deus existisse, eu sempre afastava isso da minha mente. Por quê? Porque alguma coisa me dizia que se de fato Deus existisse, então, considerando como eu estava vivendo, eu estava num grande problema. Goldstein disse que a atmosfera mudou instantaneamente. Dúzias de consciências em sincronização começaram a moer-se contra elas. Foi como se a temperatura na classe se elevasse com a fricção daquelas faces desconfortáveis. Mesmo para aqueles que não querem pensar sobre isso, a consciência se torna viva e os força a pensar, nem que seja por um momento. Um ateu disse isso: eu quero que o ateísmo seja verdadeiro. E se isso tornou-se desconfortável pelo fato de que as pessoas mais inteligentes e mais bem informadas que eu conheço são crentes, não é justo que eu não acredite em Deus e naturalmente espere que eu estou certo na minha crença, é que eu espere que não exista um Deus. Eu não quero que haja um Deus. Eu não quero que o universo seja assim. Eu achei essa confissão incrível e honesta, porque sabem, se Deus existe, então existem implicações morais. Se Deus existe, há um poder moral transcendental com o qual nós teremos que estar face a face. E a maioria das pessoas sentem que elas não estão prontas para fazer isso. Sabem, a razão pela qual a evolução tem se tornado popular no nosso mundo hoje é que ela oferece uma fuga temporária de uma consciência incomodada. E Paulo escreveu sobre tais pessoas. Está no livro de Romanos. Se você estiver assistindo a isso de casa,
e quiser dar uma olhada na sua Bíblia e seguir, eu recomendo que você faça isso. Romanos capítulo 1, do versículo 20 ao 22. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, vocês estão agradecidos hoje? Vocês estão agradecidos que vocês não têm que escrever ou falar sobre o que eu acabei de ler? Vocês estão agradecidos que nós temos uma plausível e lógica solução para a aparente falta de significado da vida? E a resposta está em Romanos também, no capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A resposta é que eu sou coberto pela justiça de Cristo. A única justiça que pode tirar a minha profunda culpa. Porque nós conhecemos uma consciência culpada quando ela fervilha dentro de nós. E essa culpa deveria nos levar até Ele, deveria nos levar até a cruz de Cristo. E deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Salvador crucificado e clamar por sua graça, que é a nossa única esperança. Então, esta noite eu gostaria de passar um pouco de tempo sobre aquele que nos dá a esperança quando as coisas parecem não ter esperança, que nos provê o caminho para fora da falta de significado. E eu acho que nós podemos nos maravilhar sobre o que nós sabemos sobre nossa fé. O Criador, o ser mais exaltado no universo, aquele maior do que o universo, se tornou o mais baixo dos baixos e morreu a morte dos pecadores, para que nenhum pecador devesse morrer essa morte. Aquele que é igual a Deus, aquele que é Deus, aquele que é o mais alto e mais exaltado ser, se tornou na cruz o mais baixo dos baixos, e uma maldição por nós, para que nós nunca tivéssemos que enfrentar essa maldição. Vamos dar uma olhada rápida em Filipenses capítulo 2, a qual é uma das mais maravilhosas passagens em toda a Bíblia, sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, começando em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E nessa cruz não ocorreu uma morte comum. Não foi a morte de um mártir, foi uma experiência totalmente diferente. Ellen White escreveu isso em O Desejado de Todas as Nações, página 25. Em Cristo, porém, chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu Filho, levando a mesma ao mais alto céu. É o Filho do Homem que partilha o trono do universo. Cristo não somente tomou a nossa humanidade, mas Ele ficará com a nossa humanidade para sempre. A humanidade e a pessoa de Cristo compartilharão o trono de Deus por toda a eternidade. Inúmeras vezes, quando Ele esteve aqui na carne, Ele se referiu a Ele mesmo como Filho do Homem. Novamente, ligando-se intimamente com a família humana. Sabem, Ele tinha que se tornar humano. Ele tinha que tomar sobre si a nossa humanidade, para poder ser o nosso substituto e exemplo. Um texto que nós queremos ler agora está no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, que descreve este que tomou o nosso lugar. Hebreus, capítulo 2, do versículo 14 ao 18. Hebrews chapter 2, beginning with verse 14 and continuing through verse 18.
E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus não somente tomou sobre ele a natureza humana, ele precisava dessa natureza para ser um misericordioso e fiel sumo sacerdote no céu. A humanidade de Cristo é o vínculo que o liga à família humana, que durará mesmo depois que essa terra termine. E esse link é crucial para a sua obra como nosso sumo sacerdote no santuário. Mais um texto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Percebam que a expressão é bem específica. Jesus Cristo, homem. É claro que ele é divino, mas ele retém a natureza humana que ele nasceu aqui nessa terra. E esta humanidade nunca o deixará. A Bíblia nos dá razões poderosas para nós acreditarmos que Jesus Cristo reterá para sempre a sua natureza humana. A natureza que ele levou para o céu depois que ele terminou sua obra aqui. E essas palavras de Ellen White se tornam ainda mais poderosas. Elas são do Grande Conflito, página 674, que ela escreveu sobre o fim do pecado. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. E os sinais de sua humilhação são a sua mais elevada honra. Através das eras interminas, os ferimentos do Calvário lhe proclamarão o louvor e declararão o poder. Bem, vamos tomar um pouco de tempo agora e olhar lá para trás em sua encarnação e fazer a pergunta: o que essa humanidade que ele tomou significa para nós? Nós lutamos com as nossas emoções, nós lutamos com as nossas falhas, nós lutamos com os nossos desencorajamentos e contra as inclinações da nossa natureza baixa. Mas Jesus realmente entende o que eu passo dia a dia, quanto como ele realmente era. Bem, vamos dar uma olhada em alguns textos bíblicos agora, que são muito interessantes sobre o nosso Salvador e a sua similaridade conosco. E o primeiro texto é Marcos capítulo 3 e os primeiros 6 versos. Marcos capítulo 3, começando com o versículo 1. E outra vez ele entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Agora vamos deixar bem claro, isso não é um ataque de raiva. Quando ele olha para eles com indignação, essa é uma indignação legítima, porque o nome do seu pai está sendo desonrado. E ele está triste por causa da cegueira voluntária deles e por causa do ódio assassino deles. Vamos ver outro texto. Está apenas algumas páginas para trás.
Mateus capítulo 26, versículos 37 e 38. Isso aconteceu no Getsemane. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Eu encontrei uma declaração interessante no Espírito de Profecia Antigo, volume 3, página 94. Os discípulos viram Jesus frequentemente deprimido. Ele ficava desencorajado por não ver as coisas como ele gostaria de ter visto. Isso desencorajava a Cristo. Então temos João capítulo 13, e nós estamos fazendo a pergunta: quanto como nós ele era? João 13, versículo 21. John 13, verse 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Agora, essa expressão que diz que ele turbou-se em espírito é a mesma emoção que os discípulos sentiram quando eles viram Jesus andar sobre as águas. E eles não sabiam quem ele era. É a mesma emoção que Herodes sentiu quando os magos perguntaram sobre o rei recém-nascido. A palavra significa preocupação, incerteza ou medo. Jesus não sabia o futuro, a não ser partes do futuro que o Pai revelava para ele. Eu vou ler sentenças curtas dos escritos de Ellen White. Eu não vou comentá-las, eu só quero que vocês as escutem. Ele tinha toda a força da paixão da humanidade. Nos Lugares Celestiais, página 155. Ele abençoou as crianças que tinham paixões como as suas. The Signs of Times, 19 de abril de 1896. O Filho de Deus, em sua humanidade, lutou com as mesmas cruéis, aparentemente esmagadoras tentações que assediam os homens. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 95. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 177. Ele conhece por experiência o que são as fraquezas da humanidade, quais as nossas necessidades e onde está a força de nossas tentações. A Ciência do Bom Viver, página 71. Em uma carta que ela escreveu para um sobrinho de 18 anos, ela disse: Jesus passou pela mesma idade que você está passando agora. Ele está familiarizado com as suas tentações. A mente dele, como a sua, podia ser assediada e atordoada. Você não tem nenhuma dificuldade que não tenha pesado com o mesmo peso sobre ele. Os seus sentimentos podiam ser feridos com a negligência ou a indiferença de professos amigos, tão facilmente como os seus sentimentos. Nossa Autovocação, páginas 57 até 59. Parece com alguém que realmente experienciou o que nós vivemos, e com as incertezas e com os medos. Vamos voltar para Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Essa é a questão importante. Nós realmente percebemos quão completamente humano Jesus foi e quão bem ele conhecia as nossas lutas. Consequentemente, nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, porque nós podemos falar com ele sobre qualquer coisa que ele já passou antes de nós. Ele conhece as nossas lutas e sabe pelo que nós estamos passando. Agora, depois de 33 anos, passando por essa experiência diária, Jesus chega ao momento mais difícil de toda a sua existência eterna. Vamos voltar para o livro de Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 39. Ele estava no Getsemane.
E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Qual é o significado dessa oração que Jesus está fazendo para o Pai Celestial e que ele orou 3 vezes? De qual cálice ele está com medo? O que está acontecendo aqui que é totalmente diferente do que ele experienciou em toda a sua vida? Em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 214, alguns têm visão limitada quanto à expiação. Pensam que Cristo sofreu apenas pequena parte da pena da lei de Deus. Julgam que, ao passo que a ira de Deus foi experimentada por seu querido Filho, este tinha, através de todos os seus dolorosos sofrimentos, a demonstração do amor de seu Pai e de sua aceitação, que as portas do sepulcro se achavam iluminadas diante dele por vívida esperança e que ele tinha a constante evidência de sua futura glória. Eis um grande engano. Sabem, o último destino dos perdidos, como todos sabem, é a segunda morte. Mas o que é realmente a segunda morte não tem nenhuma relação com queimar. É algo muito mais terrível. O horror da segunda morte é o consumir de todas as realizações que estão prestes a não existir mais. Seus sofrimentos incluem agonia, pensamentos implacáveis de como o pecado os levou a esta situação. Eles são consumidos por sentimentos insuportáveis e uma desolação implacável, sabendo que eles estão perdidos para sempre e não podem fazer nada para parar sua destruição. Não há ninguém que possa vir ao seu auxílio para parar a sentença. Eles sabem que morrerão sozinhos e cessarão de viver para sempre. Esse preço inimaginável foi pago pela nossa salvação, meus amigos. O parágrafo mais incrível que eu já li está no Desejado de Todas as Nações, página 753. Isso aconteceu quando Jesus estava na cruz. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Foi o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre ele, como substituto do homem, que tão amargo tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. Agora, essa era a morte por crucifixão, uma das mortes mais doloridas que já existiu. E ele mal sentia a dor física. Algo dramático está acontecendo aqui. Vamos voltar para Mateus capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ellen White comenta em The Signs of Times, de 14 de agosto de 1879, dúvidas, palavra-chave, dúvidas. As dúvidas rasgaram sua alma no que se referia à sua unidade com o Pai. Dúvidas sobre se ele estava totalmente nas mãos de seu Pai, fazendo a vontade de seu Pai. Esse é o Filho de Deus, o Filho do Homem, perguntando se ele verá seu Pai novamente. Sua ansiedade, sua incerteza é real, porque ele está passando pela experiência da segunda morte. Ele está morrendo a segunda morte, na qual toda a esperança se foi. Meus irmãos e irmãs, nosso Salvador escolheu a morte, mesmo a segunda morte, a viver sem nós. Cristo nos amava o suficiente para morrer para sempre por nós, se isso fosse necessário. Este era o cálice que ele estava com medo de beber.
Há outro aspecto que não é totalmente entendido. Aonde estava o pai durante toda essa experiência? O que estava acontecendo lá? Em Manuscript Releases, volume 12, página 407, Ellen White diz: nessa hora mais escura, quando Cristo estava enfrentando o maior sofrimento que Satanás poderia trazer para torturar sua humanidade, seu pai escondeu dele sua face de amor, conforto e compaixão. Nesta provação, seu coração se partiu. Naquelas horas da tarde, seu pai estava lá, ele estava ao lado de seu filho, mas por causa do pacto que eles haviam feito no passado eterno, o pai tinha que ocultar a sua presença de Jesus. Ele não alcançou a mão para Jesus, porque a salvação da raça humana estava dependendo do controle do pai naquele momento. O pai teve que exercer um controle divino para restringir o seu desejo de ajudar o seu filho, que estava sofrendo e morrendo. Cristo não podia ter nenhuma consciência da presença do Pai. Nem deveria sentir o laço de amor que os ligava durante toda a eternidade. Porque Jesus estava morrendo a segunda morte, na qual não há nenhuma esperança. O amor divino do Pai por mim e por você restringiu o grande impulso do Pai para estender a mão e segurar Jesus em seus braços e assegurá-lo que ele estava com ele durante todo este tempo. Mas Deus não podia e não o faria, porque senão todos nós estaríamos perdidos. Que dor o infinito coração de Deus teve que suportar ao observar seu filho amado sentir que ele o tinha abandonado e deixado sozinho. Como o Pai reteve o seu divino abraço, eu acho que será o estudo dos redimidos para toda a eternidade. Nós às vezes nos esquecemos que a expiação é o sofrimento das três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os quais estavam adquirindo a nossa redenção. Há somente uma vez em toda a eternidade que há um sofrimento das três pessoas da divindade. Somente uma vez o laço entre eles foi rompido. Somente uma vez uma das pessoas da divindade teve que sofrer o total abandono e separação dos outros. Uma separação que literalmente partiu o coração do Filho de Deus. No manuscrito 83 de 1899, Ellen White diz: foi necessário a terrível escuridão envolver sua alma para retirar o amor e o favor do Pai, porque ele estava no lugar do pecador, e essa escuridão todo pecador tem que experienciar. O coração de Deus ansiava com a maior tristeza quando seu filho inocente estava sofrendo a penalidade do pecado. Essa separação dos poderes divinos jamais acontecerá novamente através das eras eternas. E lembrem-se, através de toda essa experiência, Jesus tinha escolhas a fazer. Ele não salvou a si mesmo quando ele teve o medo de perder-se para sempre. Ele sabia que ele poderia ter gritado: é o suficiente. Deixe a natureza pecadora perecer. E todos os anjos do céu viriam para resgatá-lo. Lembre-se de que esse era Deus, nosso Criador. Nunca houve um tempo que ele não existiu. Se Jesus tivesse descido da cruz para se salvar, a raça humana estaria perdida. E é claro, quando ele estava pendurado na cruz, Satanás continuou a tentá-lo, tentando despertar pensamentos como: há poucos que aceitarão a sua morte. Não vale a pena todo esse sofrimento, ninguém se importa. Você está desperdiçando sua vida e sua morte por pessoas que nem sequer se importam com você. Eles são uma raça de pessoas más e ingratas. Deixe-os perecerem, desista, desça da cruz e salve-se. A dor emocional que o Filho de Deus suportou pela sensação do olhar severo de seu Pai, da imundícia e da vergonha dos pecados que estavam sobre seus ombros, da angústia de uma alma na ausência de misericórdia e ser incapaz de sentir a presença de seu Pai. Isso é o que partiu o coração do Filho de Deus literalmente e completamente. Muito simples, Jesus escolheu a morte a viver sem nós. Ele não queria ser Deus se nós não pudéssemos estar com Ele.
Deus escolheu não existir para sempre, para que nós vivêssemos para sempre. Vocês percebem que esse julgamento na cruz foi a maior vitória que esse universo já testemunhou e jamais testemunhará novamente? A morte de Jesus foi a morte da fé e sua vitória. Através de todas as horas escuras de sua existência na cruz, Jesus teve que confiar no seu conhecimento prévio do relacionamento com o seu Pai. E isso foi o que o sustentou quando ele suportou a desaprovação e separação do Pai. Eu estou tão feliz que o Desejado de Todas as Nações, página 753, é seguido mais 3 páginas depois pela página 756. Em meio da horrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, sorvera Cristo as derradeiras fezes da taça da miséria humana. Durante aquelas horas pavorosas, apoiara-se às provas que anteriormente lhe haviam sido dadas quanto à aceitação de seu Pai. Estava familiarizado com o caráter de Deus. Compreendia-lhe a justiça, a misericórdia e o grande amor. Descansava pela fé naquele a quem se deleitara sempre em obedecer. E à medida que em submissão se confiava a Deus, o sentimento da perda do favor do Pai se desvanecia. Pela fé saiu Cristo vitorioso. E eu fico tão feliz em saber que o Pai permitiu a Cristo saber que ele tinha vencido e a vitória era dele. Bem, mais um aspecto nós devemos considerar agora. Vamos ao livro do Apocalipse. Como nós podemos trazer essa experiência para o nosso tempo e fazê-la ter sentido? Apocalipse capítulo 15. Versículos 2 e 3. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, e o cântico do Cordeiro. Que cântico? O cântico de Moisés e do Cordeiro? Bem, vamos descobrir qual a relação de Moisés com isto. Bem, vamos voltar ao livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. E versículo 10. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti, Moisés, uma grande nação. Então Deus ameaçou destruir Israel e começar tudo de novo com Moisés. Vamos fazer isso certo, vamos fazer isso melhor. E Moisés apelou com Deus para que as nações pagãs em volta deles não tivessem uma chance de ridicularizar Deus, que libertou o seu povo do cativeiro, somente para se cansar deles e acabar com sua existência no deserto. Bem, o resto da história vocês encontram nos versículos 31 e 32. Assim, tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Moisés, acreditem ou não, está pedindo pela morte eterna. Se o caráter de Deus fosse difamado e seu plano arruinado. Então, Moisés e Cristo têm aqui uma coisa em comum. A morte eterna é preferível à falha do plano da redenção de Deus. O cântico de Moisés e do Cordeiro para a última geração, o remanescente. O que é importante para eles não é a vida eterna deles e sua esperança do céu, mas a vindicação do caráter de Deus e o sucesso do plano da salvação. Vocês percebem que isso muda tudo?
E eu quero dizer tudo em nossa experiência religiosa. Uma razão para ser adventista do sétimo dia é completar o plano da redenção de Deus, vindicar o seu nome e o seu caráter, refutando a última acusação de Satanás contra Deus. E qual é a acusação? É que pecadores com naturezas caídas não podem obedecer a Deus 100% do tempo. Essa é a sua última acusação. O Evangelho simplesmente não tem esse tipo de poder. Então, a nossa motivação para resistir à tentação e vencer o pecado não é a nossa esperança do céu ou o nosso medo do inferno. Nós não estamos tomando decisões diárias e fazendo perguntas sobre o que é certo e o que é errado, por causa do nosso desejo de sermos salvos. A nossa motivação para ser o remanescente e guardar os mandamentos de Deus é ser a última peça no quebra-cabeças do plano da redenção de Deus. O último argumento no drama do tribunal, que tem sido desenvolvido por 6.000 anos, provará finalmente e para sempre que Satanás está mentindo e que do seu jeito não funciona. As nossas decisões sobre o que é certo e o que é errado, ambas individuais e corporativas como uma igreja, não são baseadas no que é permitido por causa da misericórdia de Deus e da dureza do nosso coração, mas sobre o que provará que Deus está certo e Satanás errado. É tudo o que importa para nós. Nós não mais perguntaremos o que nós podemos fazer e ainda sermos salvos. O nosso único desejo será vindicar o nome de Deus. Nós abandonaremos para sempre a busca do mínimo necessário para ser salvo. Agora nós queremos saber e fazer qualquer coisa que honrará a Deus. É tudo o que importa. Depois do fechamento da porta da graça, nós teremos muitos medos e ansiedades, mas não será o medo de que nós nos perderemos. Nós teremos medo de estar mal representando Deus de alguma maneira. Esse é o medo que nós teremos como Jesus teve. Quando nós chegarmos ao ponto, meus amigos, de preferir ser riscados do livro da vida e ir para a eterna não existência do que macular o nome de Deus de alguma maneira. Então nós aprenderemos a canção de Moisés e do Cordeiro. Uma canção que não foi pedido a nenhuma outra geração para aprender. E nenhuma outra geração jamais aprenderá. A canção dos 144.000 que seguem unicamente o Cordeiro, sem mais nenhuma incursão no terreno de Satanás. Ou conscientemente, acredite ou não, ou inconscientemente. Então, a minha profunda esperança e desejo é que esta geração aqui e agora, aprenderá aquela canção e completará o quebra-cabeça da salvação de Deus, sem mais pontos soltos ou peças que não se encaixam. É para isso que o Adventismo foi chamado para fazer e ser. Deus tem salvo pessoas através dos séculos. Ele não apenas precisa de nós para fazer esse trabalho um pouco mais. Essa é uma mensagem diferente, um chamado diferente e um povo diferente, que concluirá o quebra-cabeça da salvação para toda a eternidade. Então, a nossa obra não estará terminada, porque uma vez que nós tenhamos andado com Cristo no mar de vidro, nós seremos enviados para uma outra missão, para ir para todos os mundos não caídos e contar a eles a nossa história. Na pior das possíveis de todas as possíveis situações, Deus provê inimaginável ajuda, poder e força. E agora o universo está salvo para o resto da eternidade, por causa desta última demonstração. Isso é Adventismo, meus amigos. Isso é o que o Adventismo sempre foi e sempre será. Vamos orar. Deus do céu, nós somos tão agradecidos que nós não temos que falar as palavras do filósofo.
que não encontrou nem o propósito e nem o significado no que ele fez. Mas por causa de Jesus Cristo ter vindo a este mundo e ter morrido a qualidade da segunda morte, o conflito da separação, porque ele estava disposto a fazer tudo o que fosse possível para vindicar o nome de seu Pai, para que nós tivéssemos a chance de fazer a mesma coisa, e que nós teremos essa oportunidade. E a única coisa que importa é completar o quebra-cabeça. Obrigado, Senhor, por suas promessas, por sua misericórdia, por sua graça e por permitir isso acontecer. Através da livre escolha, então, o universo pode ver que nada foi forçado ou pré-determinado. Obrigado, Senhor, nós louvamos o seu nome e nós estamos ansiando por vê-lo logo em um lugar melhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.